Boa tarde a todos. Uma saudação especial aos irmãos que nos acompanham na internet. O tema de hoje é a lei de causa e efeito. Eu gosto sempre de iniciar o estudo de um tema pela leitura de um trecho do Evangelho. Dessa vez eu vou quebrar um pouquinho o protocolo e vou ler dois trechos bem curtinhos, para ilustrar o tema da tarde de hoje do nosso estudo. Então, os dois trechos eles foram retirados do capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos. E o primeiro trecho eu retirei do item 4, que explica as causas atuais das aflições, e que nos diz assim: as vicissitudes da vida são de duas espécies, ou, se assim se quer, têm duas fontes bem diferentes, que importa distinguir. Umas têm só causa na vida presente, outras fora dela. Remontando a fonte dos males terrestres, se reconhecerá que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que o suportam. Quantos homens tomam por suas próprias faltas? Quantos são vítimas das suas imprevidências, de seu orgulho, de sua ambição? Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem, de perseverança, por má conduta e por não terem limitados os seus desejos? Quantas uniões infelizes porque são de interesse calculado ou de vaidade, com as quais o coração nada tem? Quantas dissensões e querelas honestas se teria podido evitar com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantos males e enfermidades são a consequência da intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Em seguida, eu vou ler o segundo trecho para ilustrar o tema da tarde de hoje, que se o primeiro era causas atuais, ou seja, aqueles dissabores provocados por nós mesmos, nesta existência, alguns não são fruto do que eu semeei nessa existência, mas sim de minhas caminhadas anteriores. Então, esse trecho, também no mesmo capítulo, intitulado Causas Anteriores das Aflições. Mas se há males dos quais o homem é a causa primária nesta vida, há outros, pelo menos na aparência, que lhe são completamente estranhos e que parece atingi-lo como por fatalidade. Tal é, por exemplo, a perda de seres queridos e a de arrimos de família. Tal são ainda os acidentes que nenhuma providência poderia impedir, os reveses da fortuna que frustram todas as medidas de prudência, os flagelos naturais e as enfermidades de nascimento, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes os meios de ganhar a sua vida pelo trabalho, como as deformidades, a idiotia, o cretinismo, etc. Aqueles que nascem em semelhantes condições seguramente nada fizeram nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem compensação, que não podiam evitar, impotentes para mudarem por si mesmos, e que os coloca à mercê da comiseração pública. Por que, pois, seres tão infelizes, ao passo que ao seu lado, sobre o mesmo teto, na mesma família, outros são favorecidos sobre todos os aspectos? Como eu disse, eu li dois pequenos trechos, mas fica aqui um pequeno comercial, para quem deseja aprofundar mais os seus conhecimentos a respeito das aflições da terra, das dificuldades da terra, no capítulo 5, então, Bem-aventurados os aflitos. O tema, então, do doutrinário de hoje, lei de causa e efeito, e me preparando para explicar um pouquinho esse tema. Na verdade, quando a gente é convidado a apresentar um tema, a gente tem que mais aprender do que ensinar, Mas eu notei que existe, mesmo no meio espírita, mesmo entre as pessoas que estudam a doutrina espírita de muitos anos, ainda confundem muito esse conceito lei de causa e efeito. Confundem com conceitos e informações de outras religiões ou até mesmo do mundo material. E aí, vários autores espíritas comentam primeiro, o que não é a lei de causa e efeito.
Primeiro, então, a lei de causa e efeito não é o que muitos chamam de karma. Né? Karma é um conceito que não é da religião espírita, é de religiões do Oriente, né? Da Índia, da China. Tá? E o karma, a ideia do karma, tá? É você fez algo de mal para outra pessoa, você vai pagar na mesma moeda. Tá? Aproximando aqui do nosso lado, né, do lado ocidental, nós temos a chamada lei de Talião, né, prova de Talião que eles chamam, né, que é aquela do olho por olho, dente por dente. O que você fez para alguém, você vai sofrer a mesma punição, né, da mesma forma, o mesmo tipo de castigo no teu caminho. Não tem nenhum porém. Nós já vamos ver, e eu espero vender essa ideia até o final do nosso doutrinário, que para nós espíritas não é bem assim o nosso resgate dos nossos erros. Como diz o Haroldo Dutra Dias, se essa regra valesse na prática, né, para todas as pessoas, para todas as situações, aí nós ficaríamos num círculo, né, vicioso. Por exemplo, eu tirei a vida de uma pessoa, né, um homicida, então fatalmente eu vou ter uma pessoa que vai ter que tirar minha vida também, seja nessa existência ou nas próximas existências físicas. Aí, a dívida que eu pagar, sofrendo então um assassinato, vai ficar para o outro assassino, né? Para o assassino, e aí esse círculo nunca vai morrer, né? Não é bem assim para nós, estudantes da doutrina espírita. Uma outra informação interessante que muita gente confunde, aí um conceito do mundo material, né? Mundo acadêmico. É o conceito também que muita gente fala, lei de causa e efeito é igual à lei de ação e reação de Newton, né? Que foi um cientista britânico. Na verdade, como diz o senhor Milton Filippelli, um estudante com várias décadas de estudo espírita, ele comenta, a lei de ação e reação é válida para o mundo físico. Causa e efeito é para o mundo espiritual. Não vamos misturar as coisas. O que diz a lei de ação e reação da física? Diz o seguinte, que toda ação gera uma reação igual, né? Efeito contrário em sua direção. E aí, no programa que ele falou, né, Esclarecimentos Oportunos, ele cita o exemplo, né? Se eu pegar uma bola, por exemplo, de tênis e jogar nessa parede, atrás de mim, ela vai vir com a mesma força na direção contrária a mim. Isso é uma lei do mundo físico, não do mundo espiritual. Por que isso? Porque cada um de nós tem um livre-arbítrio. Cada um de nós tem a capacidade de escolha, né, do que é bom, do que é mal no seu caminho. E aí cabe a você decidir, cabe a você seguir. E já na época de Cristo, o apóstolo Pedro sentenciava que o amor cobre uma multidão de pecados. Ou seja, no momento que você decide pelo caminho do bem, muitas coisas que você tinha que resgatar em tua caminhada vão acabar desaparecendo ou diminuindo de intensidade. Então não é como uma lei da física que, no mundo físico, né, 2 e 2 é 4 e não tem discussão, né? Exato. Então, no resgate de nossas faltas, nós podemos atenuar e muito, através da prática do bem. Desde a nossa existência que porventura cometemos um crime considerado grave, né, perante a nossa consciência. Mas já estamos quase 10 minutos de doutrinário e ainda não chegamos ao final. O que é? Você explicou o que não é a lei de causa e efeito. E o que é a lei de causa e efeito? A lei de causa e efeito é uma lei divina que serve para todos nós, sem exceção, né, que regula a nossa contabilidade, né, os nossos erros, né, os nossos créditos, né, os nossos méritos no caminho do bem. Essa lei divina nos explica que todos nós somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. O senso comum diz o seguinte, né, que a cada um segundo as suas obras. Né? Aprofundando um pouquinho mais, cada um colhe aquilo que plantou em sua caminhada existencial e em sua caminhada espiritual. A todo momento,
seremos cobrados, né? Teremos que fazer escolhas entre o caminho do bem e o caminho do mal. E não adianta, os psicólogos, dentro e fora do meio espírita, explicam isso. Não adianta a gente querer colocar a culpa, ou parte da culpa da nossa existência, no ombro de outras pessoas. Eu sou assim por causa do meu pai, da minha mãe, da minha esposa, do meu marido, de fulano, de ciclano. Não. A doutrina espírita explica bem claramente. Você tem o livre-arbítrio, a capacidade de decidir o que é bom ou ruim para você. Então, portanto, se você já atingiu o estágio de espírito humano, né? Você já não é que nem um animal que obedece só ao instinto. Você tem capacidade de discernir, de saber o que é bom e o que é errado, né? E de, portanto, quando eu tenho responsabilidade, né, de arcar com as consequências dos meus atos. Tá? Só para citar um exemplo, para não ficar uma coisa muito assim no ar, né, abstrata, o bom dessa pandemia que nós estamos vivenciando, se é que a gente pode achar algo de bom, né, mas está acontecendo bastante palestras virtuais, né, e como a gente está com mais tempo de ficar em casa, a gente acompanha algumas, não dá para acompanhar todas, né, dentro e fora do meio espírita. E aí, há pouco tempo atrás, eu assisti uma palestra que ela contou de um jogador de futebol famoso aqui no Rio Grande do Sul, um jogador que leva o nome do bairro onde ele nasceu e se criou, né? Eu não sei qual é o nome dele, só sei o nome dele de atleta, né? O apelido dele de atleta que é Tinga. E esse atleta, ele comentou numa palestra assim, a escolha que ele teve que fazer na juventude dele. O grande sonho dele era ser jogador de futebol, né? E aí ele foi, hoje ele já é aposentado, mas ele se consagrou, né, nessa profissão. Mas logo no início, como vários jogadores, ele não foi assim escolhido de imediato para jogar numa equipe, né? Ele fez 2 testes no Internacional de Porto Alegre e foi reprovado. Tinha jogadores melhores, vamos dizer assim, na frente dele. E aí ele foi chamado, né, para treinar no Grêmio. E quando ele estava, gurizão, assim, né, na parada do ônibus, esperando para ir lá fazer o teste, ele encontrou uns amigos na esquina, né, do bairro Restinga, em Porto Alegre. Que ele disse que, na época que ele era jovem, o pessoal tinha até vergonha de dizer que era do bairro. Ele dizia assim, eu sou da zona sul de Porto Alegre. Né, discriminava, tu dizia que era de lá, o pessoal já dizia, lá só tem bandido, coisa e tal. Então o pessoal tinha vergonha de dizer o nome do bairro. E aí o pessoal, essa gurizada na esquina, convidou ele, disse, vem cá, nós estamos fumando um baseadinho. Vem aqui aproveitar o tempo, né? E aí ele pensando na parada assim, eu tenho 2 escolhas, né? Ou eu fico aqui com meus amigos, ou eu pego o ônibus e eu vou ver, né, fazer o teste, né? Essas 2 tentações no caminho dele, né? Ele disse assim, como eu já tinha sido reprovado 2 vezes, a tentação era muito grande. Ele disse assim, porque eu estava quase desistindo de ser jogador. Mas aí passou o ônibus, né? E eu me decidi, não tenho nada a perder, né? Pegou o ônibus, foi fazer o teste e começou a sua carreira de atleta, né, consagrado. Então ele disse nessa palestra aqui, a todo momento a gente tem escolhas, né, no caminho do bem e do mal. Ele disse assim, até hoje eu me pergunto o que aconteceria se eu não tivesse pego o ônibus e ficado com meus amigos ali fumando baseado, né? Qual é que seria meu futuro? Então cada um de nós, a exemplo desse caso, somos responsáveis pelos nossos destinos. Por isso, a doutrina espírita, ao contrário de outras doutrinas, inclusive do cristianismo, não prega que a gente tem um castigo divino, um Deus cruel que nos castiga, né? Não prega também, ao contrário da crença de muitas pessoas, como eu sou azarado, nada dá certo na minha vida, né? Ninguém nasce azarado, né? Ninguém nasce mais sortudo que os outros. A gente apenas tem experiências diferentes em nossa existência de acordo com as nossas necessidades e com aquilo que eu semeei, né? Seja em vidas anteriores ou na existência atual. Por isso, o primeiro comentário dessa tarde, a primeira leitura, foram as causas atuais das aflições. Tá? O Espiritismo é uma religião que não tem dogmas, ou seja, você tem que aceitar isso porque é isso e pronto. Não, ele te orienta através de leituras, através de palestras, que você busque, dentro e fora do meio espírita, explicações lógicas do que acontece na tua vida, do que acontece no mundo. Tá? Por isso, muitos irmãos da doutrina dizem que o Espiritismo é o Consolador prometido, porque ele promete
uma explicação lógica, ele te traz uma explicação lógica dos absurdos, às vezes, que acontecem no mundo que a gente não consegue entender se não aprofundar, né, os estudos dentro do Espiritismo. Quando eu comentei, então, as causas atuais, muita gente dentro e fora do meio espírita pensa que a maioria das coisas que acontecem, geralmente não coisas boas, mas coisas ruins, né, pensam que é fruto das minhas caminhadas anteriores. Tá? Mas a maioria dos desabores, das nossas dificuldades, elas são frutos do que eu estou semeando na presente existência. Tá? Então, tem uma história muito interessante, que é de uma obra intitulada Luz Acima, psicografada por Chico Xavier, contada por Irmão X. Essa história se chama Orientação Cristã. Então, ela conta uma história de um cidadão que assistiu uma palestra, né, tomou passe, e depois procurou orientação espiritual, né, dos médios da casa. E aí esses médios, eles recebiam entidades espirituais protetoras para orientar os irmãos consulentes. E aí esse cidadão chegou, como a maioria de nós, né, com aquela postura de vítima, de coitado, né, eu sou a pessoa mais azarada do mundo. Ele começou a contar que ele estava recebendo uma pancada atrás da outra na vida dele, né? Estava doente do corpo físico, né, nos rins. Doente, ele procurou seus familiares, todos eles viraram as costas para ele, né? Para completar o quadro de desgraça deles, a esposa ele abandonou, né? Para finalizar, como se fosse a cereja do bolo das desgraças, ele acabou discutindo com o seu chefe e sendo demitido, né, após 7 anos de trabalho. E aí ele comentou, meu Deus do céu, né? Que tanta desgraça ao mesmo tempo na minha vida. E aí ele pediu conselho para o espírito, né, orientador. O espírito orientador, através do médium, né, comentou com ele, tenha paciência, meu filho. Você revoltou, mas como ter paciência, né? Recebendo uma pancada atrás da outra na vida, como vou ter paciência? Está brincando comigo, né? E aí ele comentou, tudo isso é fruto dos teus próprios atos. E aí ele começou a contar, um por um, os pontos que ele se queixava. As tuas dores nos rins, né, é fruto do teu desequilíbrio com o álcool. Né? O teu corpo físico se intoxicando com a quantidade de álcool que você consome todos os dias, fatalmente vai adoecer. Então ela é fruto do teu desequilíbrio no alcoolismo. O abandono dos teus familiares, que te viraram as costas nesse momento de dificuldade tua, é fruto do teu orgulho. Porque quando tu era pobre, tu visitava eles, tu ajudava eles. Né? E agora que tu começou a trabalhar no banco, né, tu, como se subisse de nível social, esqueceu daqueles que caminharam ao teu lado. Então agora, vá em busca deles, peça perdão, né? Desculpe teus atos, né? Tenta se reatar com eles, porque você vai precisar de ajuda para cuidar do teu corpo físico. A tua esposa, tu tratava ela só à base de xingamentos, né, de grosserias, e ela viveu 15 anos contigo, sem poder ao menos argumentar alguma coisa contigo, porque você sempre tinha razão. Né? Vá em busca dela e peça perdão. Assume a culpa que te cabe. Da mesma forma o teu chefe. Né? Só porque o chefe cobrou o que é tua responsabilidade, né, você o distratou, logo ele, né, que é o responsável pelo teu cargo, pelo teu trabalho, né, você não tinha esse direito. Vá em busca dele, peça desculpas e fale o mesmo que você disse para nós agora aqui, né, que você sempre foi um funcionário exemplar, que tu estava num dia que acordou de mau humor, né, um dia que não vai se repetir. Tenta, né? O máximo que tu vai ouvir vai ser um não, mas quem sabe ele recorde de todos os seus bons feitos e te contrate novamente. Aí o cidadão ouviu tudo aquilo, né? Uma explicação lógica para cada uma das situações que ele está vivendo, baixou a cabeça e foi para casa. A história termina com o irmão X dizendo que ele voltou outras vezes, o espírito, né, do irmão X voltou outras vezes naquele centro, mas não encontrou mais o cidadão queixoso. Provavelmente não aceitou, né, a explicação espiritual e lógica, o puxão de orelha, né, para justificar tudo aquilo que ele estava passando nessa existência que ele tinha semeado. Mas existem muitas coisas que realmente a gente não tem, ao contrário da história desse irmão,
explicação lógica, né, para o que acontece em nossas vidas ou na vida, ou exemplos diários que a gente encontra. Então, para essas situações que a gente não encontra a explicação lógica, somente a reencarnação pode nos trazer uma explicação racional, né? Não quer dizer que eu vou ter que aceitar tudo, né, como desculpa da reencarnação, mas pelo menos tentar entender, né, esse processo. Por exemplo, como a gente pode explicar uma pessoa honesta, né, que é roubada, né, que sofre engano, logro, perda, né, de dinheiro, por exemplo, né, de malandros por aí, de golpes, né, vítima de golpes. E aí o cidadão se questiona: eu sempre fui uma pessoa honesta, por que eu estou passando por isso? Por que esse tipo de situação acontece comigo? Honesto hoje, né? Hoje essa pessoa está caminhando no bem, mas a gente não sabe que situações ele praticou no passado, por exemplo. Observa as situações e desafios que estão acontecendo na tua vida, que vamos dizer assim, uma parte da resposta do que tu semeou em teu passado existencial, em outras existências. Como explicar, por exemplo, né, que a gente está assistindo essa palestra, tem o corpo sadio, e outros irmãos, do berço ao túmulo, passam no leito de dor com o corpo doente. Não existe explicação lógica, né? E eu me arrisco a dizer que, fora da doutrina espírita ou de qualquer outra religião reencarnacionista, fica muito difícil da gente entender e imaginar o Deus amoroso de todos nós, né? Eu me lembro certa vez que eu estava junto com uma irmã na sala de espera, né, de uma sala cirúrgica aqui do hospital da cidade, e ela era uma irmã evangélica, né? Então, portanto, a gente não pode aprofundar muitas coisas. E aí, enquanto a gente estava aguardando notícias da mãe dela, né, uma senhora já de uma certa idade, passou por nós uma incubadora com um bebezinho indo para a sala de cirurgia. E atrás deles, um jovem casal de mãos dadas, né, com lágrimas nos olhos ali. E aí ela comentou assim: eu até entendo que a minha mãe, com 70 anos, com toda a vida que ela teve, ela esteja com o corpo doente. Mas eu não consigo entender esse bebê que está aí, né, nessa câmara de vidro aí. Como é que ele nasceu doentinho, que ainda bebê vai ter que passar por uma cirurgia delicada? E lógico que eu não comentei muita coisa a respeito à religião dela, mas aquele balãozinho que vem na cabeça da gente, né, eu entendo, né? Tanto essa senhora idosa quanto esse bebê são espíritos de longas existências. Então, esse problema de saúde do bebê, que ele ia passar por uma cirurgia, não foi causado por ele nessa existência, né? É alguma coisa de resquícios, né? Provas de existências anteriores. Então, a maioria das dificuldades relacionadas a existências anteriores, por incrível que pareça, nós pedimos. Nós pedimos como prova, como teste, né? Como expiação. Não precisa a gente ter um Deus cruel para nos acusar, a gente mesmo pede: eu quero vir assim, eu quero passar por tal situação. Às vezes os irmãos espirituais nos dizem que o nosso anjo da guarda diz assim: não, isso aqui é muito pesado para ti, né? Pensa bem, vamos diminuir um pouquinho, né? Tu escreve uma redação de duas folhas, eles vão diminuindo, eles vão cortando, né? Fazendo uma censura. Essa aqui tu deixa para depois, essa aqui. E aí dizem que, por exemplo, de 100% do que a gente escolhe lá, eles deixam 20% para a gente pagar nessa existência, né? Deixam o resto para mais tarde, tá? E aí a gente vem para passar por esse tipo de situação. Observa então a tua dificuldade, tá, nessa existência, que tu vai entender mais ou menos aquilo que a gente semeou no passado, ou que a gente pediu para passar nessa existência, tá? Mas nem tudo, pessoal, mesmo no meio espírita, é perigoso falar isso, mas nem tudo a gente pode explicar por existências passadas, tá? Muita coisa é de erros, né, equívocos dessa existência. Então eu me lembro uma historinha bem interessante, que ela conta do cidadão que ele perdeu toda a colheita dele poucos dias antes, né, de colher, por uma chuva de granizo, né? E aí ele, conversando com o irmão espírita,
ele comentou assim, né? Como é que tu me explica que nenhum vizinho meu sofreu perda na lavoura dele, só eu, né? Como é que isso, que azar foi esse, né? Ele disse assim, olha, quem sabe em outra existência você tenha sido que nem membro daqueles povos que montavam num cavalo e saíam destruindo cidades, plantações, né? Quem sabe agora tu está resgatando esse débito aí com o prejuízo teu na tua lavoura. Ele pensou e disse, mas é mesmo, né? Porque nessa existência tu está sendo uma pessoa boa. Sou uma pessoa boa, então. Quem sabe foi isso. Ai, que bom, então eu já paguei aquele erro. Sim, tu já pagou. Aí ele ficou muito feliz. Aí no outro ano, de novo, deu uma chuva terrível de granizo e detonou de novo a plantação dele. Aí ele chamou de novo o amigo dele espírita e explicou, me explica agora por que isso aconteceu de novo. Tu não me disse que talvez eu tinha pago lá tudo que eu aprontei na outra existência, o ano passado? Ele disse assim, tu sabe que nessa região tem bastante chuva de granizo, tu não sabe? Sei. Então a primeira situação que te ocorreu foi, quem sabe, né, fruto de um débito em existência anterior. Mas o que ocorreu esse ano foi imprudência tua dessa existência mesmo. Tu sabia que nessa região tem chuva de granizo. Tu fez seguro da tua colheita, da tua plantação? Não. Tu colocou uma tela que nem teus vizinhos para proteger, né, das intempéries? Não. Então o erro foi teu mesmo dessa existência. Não procura em outras. Então a maioria das nossas dificuldades, desabores, tristezas, aborrecimentos, não vamos viajar no tempo, né? São da existência atual. Mas eu iniciei e comentei dizendo que a lei de causa e efeito não é uma lei exata, porque a misericórdia divina sempre deixa aberto espaço para o maior pecador, para a pessoa com maior erros possíveis, o maior criminoso da terra. Deus nosso Pai nunca vai fechar a porta para ele voltar ao seu rebanho, né? E uma coisa bem interessante que a gente aprende na doutrina espírita é que sempre o caminho do bem ele vai servir de auxílio para ti, né? E é assim, por exemplo, que a pessoa que se envolve no processo de aborto, por exemplo, né, ela tem dois caminhos. Quando ela descobre todos os efeitos, né, do processo de aborto, ela pode cair no processo de remorso, depressão. Mas ela pode escolher também o caminho do bem, né? Já que ela impediu a entrada de um novo espírito na carne, por que ela não pode reverter essa situação a seu favor, né? Trabalhando numa creche, adotando uma criança, tentando novos filhos, né? Se ela não comprometeu o seu aparelho genésico, né, nessa existência, e assim ela vai apagar esse erro já agora, sem esperar novas existências físicas. O cidadão que se tornou, por exemplo, criminoso, ele vai voltar e vai ser assassinado? Não, ele pode escolher, já que eu tirava vidas e agora vou voltar como salvador de vidas. Vou virar um médico, um enfermeiro, um cientista que vai trabalhar para a procura de um remédio, né? Vou salvar vidas. Ele vem com amor, né, que cobra a multidão de pecados, resgata aquelas dívidas terríveis, né, do passado ou do presente, e ainda sai com lucro perante a espiritualidade, perante Deus nosso Pai. Então a gente faz um planejamento lá na espiritualidade, mas quando retorna ao plano físico, esse planejamento ele pode ser alterado. Não é uma exato, né, uma ciência exata. Você pode escolher o caminho do bem, o caminho dos erros, né? E Deus respeita isso porque faz parte do nosso aprendizado. Mas quando tu escolhe o caminho do bem, muita coisa grave na tua caminhada, ela vai ser evitada. Os bons espíritos dizem que até mesmo a pessoa que trabalha no caminho do bem, os espíritos protetores dizem assim, falam, né, para os seus superiores, olha, aquele fulano não pode ficar gripado, por quê? Porque aí ele vai deixar de ajudar, né, no trabalho voluntário dele, ele não pode adoecer, eles nos protegem, eles nos cuidam, né? Tamanho o carinho que eles têm por quem caminha na estrada do bem. Então eu gostaria de encerrar o doutrinário dessa tarde, agradecendo a paciência dos irmãos, com uma última história, né, para ilustrar o quanto o caminho do bem cobre os nossos erros. Então uma história de um irmão
que nasceu na região sudeste do país, tá? E trabalhava cortando cana, né? Ele então, é o que a gente chama de boia fria, que é aquele cidadão que prepara a sua comida, né? E vai, trabalha de sol a sol e se alimenta de meio-dia esquentando a sua marmita. E aí ele casou, né? Mas poucos anos ali de casamento, ele ficou viúvo, né? E pouco tempo depois faleceu a sua irmã e deixou uma escadinha de filhos, 4, 5 filhos para ele. E aí ele cuidava de noite dessas crianças e de dia colocava na escolinha, colocava depois quando eles cresceram na escola. E assim ele com o seu trabalho de boia fria, de sol a sol, acabou criando eles até a idade adulta. Depois cada um deles siga o seu caminho, constituir as suas famílias. E quando ele retornou à espiritualidade, já com cabelinhos brancos, logo que ele começou a recobrar a sua memória, o que ele tinha prometido aqui para fazer na Terra, vinha um questionamento que ele tinha planejado vir e lá pelos 60 anos ficar cego, né? Fruto realmente de um erro, equívoco dele em uma existência anterior. Só que ele não ficou cego, ele ficou com as vistas boas até o último dia da sua existência. E aí, lá pelas tantas, ele, né, resolveu matar a curiosidade, chamou o protetor dele e pediu: por que eu não fiquei aos 60 anos cego, como era o planejamento nosso aqui para resgatar, né? Aquilo que eu cometi em existência X atrás. Ele disse assim: não, a tua ficha, tu notou como está boa a tua ficha aqui? Você não só cumpriu, viveu pobre, humilde, né? Sem ambição maior no campo material, tu acolheu os teus sobrinhos, né? Não deixou nenhum deles se separar, né? Com sacrifício tu cuidou, até mesmo, né, com desgaste da tua saúde deles, tornou eles 5 espíritos de bem, 5 cidadãos de bem, pais e mães de família. Então tu imagina agora se tu ficasse cego nos 60 anos. Tu iria poder ajudar alguém? Não. Eu iria ser um estorbo, ele disse assim, né? Eu ia ter que alguém me cuidar. Então, tu fez tanto bem na vida que tu não precisou passar por isso aqui, né? Quando a espiritualidade chegou lá para ver a tua situação, tu já tinha resgatado com lucro os débitos de existência anterior. Então a lei de causa anterior é isso, é você responder tanto pelo bem como pelo mal que tu semeou nessa existência física e em existências anteriores. Mas lembrando sempre que não é uma lei exata, porque todo bem que a gente pratica em nossa existência vai diminuir os nossos débitos perante a espiritualidade. Agradeço a todos os irmãos